Programação para toda a família, diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Assistem, sob patrocínio da RB Marketing Político, estamos começando o programa Direito do Povo, que visa esclarecer a dúvida que quem nos segue pelos meios de mídia social fazem durante o programa. O programa é ao vivo, por isso então aproveitem o tempo para mandar as suas dúvidas. Se a dúvida for muito complicada, eu darei a resposta na semana seguinte, ou então podem mandar um WhatsApp para o telefone que está aparecendo aí na tela de vocês, 989512198. E qualquer dúvida que puder ser esclarecida por WhatsApp, a gente responde com toda satisfação. E também, se a questão for mais complicada, podemos agendar uma consulta online ou uma consulta presencial, dependendo de onde você estiver. Tá bem? Semana passada tivemos uma audiência bastante significativa, a meu ver. Eu, sinceramente, não esperava tanto, mas o CEO da RB Marketing Jurídico me garantiu que teve bastante aceitação o programa, bastante visualização, bastante segmentos, e hoje estamos com mais de 1 milhão de seguidores. Imaginem vocês, foi uma grata surpresa para mim. Muito obrigado a quem está nos seguindo, muito obrigado a quem nos assiste hoje, e pretendemos esclarecer o tanto mais e tanto melhor possível todas as dúvidas que vocês tiverem, né? Infelizmente, a semana passada não conseguimos visualizar todas as perguntas que nos foram enviadas, né? Hoje vamos tentar responder algumas delas, que a produção já está separando para nos colocar. E, enfim, é isso. Também me entraram em contato comigo pelo WhatsApp durante a semana, para que eu estabelecesse uma dúvida de qual a diferença entre a regularização fundiária que as prefeituras têm feito hoje e o uso capião. São coisas absolutamente distintas. A regularização fundiária é uma lei que foi promulgada em 2017, que visa dar regularidade a um sem número de imóveis irregulares, principalmente nas periferias das cidades, né? Imóveis cujos proprietários têm apenas um contrato de compra e venda. Muitas vezes contrato de compra e venda já é de um vendedor que, por sua vez, também comprou por contrato de compra e venda. Enfim, na realidade, a minha casa, muitos deles têm até escritura de compra e venda, mas não tem registro, e muitas vezes nem consegue o registro, né? Porque essa propriedade muito provavelmente é proveniente de um loteamento clandestino iniciado muito tempo atrás, e hoje virou área urbana de um município, né? Na periferia de São Paulo nós temos vários municípios onde acontecem todos esses problemas na hora de tentar registrar sua propriedade no cartório de registro de imóveis. O cartório simplesmente diz que não cabe registro, porque o imóvel dele provém de uma área maior, não sabe quem é o proprietário, etc, etc. Quando a propriedade é pequena, é urbana, está na área periférica do município, a prefeitura pode regularizar, dar regularização fundiária a este imóvel e dar a tão sonhada propriedade para a pessoa, né? O registro, uma escritura devidamente registrada para o dono, né? É um processo administrativo, processo que corre perante a prefeitura com coleta de documentos,
mas quase que exige a mesma documentação que uma ação de usucapião. Então, muitas vezes, dependendo da agilidade da prefeitura, compensa mais ingressar com uma ação judicial de usucapião do que propriamente com o pedido de regularização de imóveis, né, na prefeitura. Muitas prefeituras de 2017 para cá, já lá se vão 6 anos, né, e muitas prefeituras fizeram mutirão, dando título de propriedade e regularização de seus imóveis para a área periférica de vários. Isso aconteceu em vários municípios, né? Eu posso falar por experiência própria que aqui no Embu das Artes, no município de Embu das Artes, a prefeitura fez um mutirão e deu escritura com registro para várias moradias, vários imóveis na área periférica da cidade. Isso aconteceu também em outras áreas da Grande São Paulo, em outras cidades da Grande São Paulo. Basta que o prefeito tenha boa vontade e basta que a prefeitura tenha um departamento de regularização fundiária especializado no assunto, né? Muitas são as prefeituras, no entanto, que ainda nem sequer conhecem esta lei ou têm um departamento de regularização fundiária, né? São vários os municípios. Eu conheço um município lá entre São Paulo e São Bernardo do Campo, que somente agora, no ano de 2023, é que inaugurou um departamento de regularização fundiária que está sendo dirigido por um colega meu, advogado, muito querido, Dr. Ronan, que estava implantando a regularização fundiária no município de Diadema. Está implantando a regularização fundiária no município de Diadema, o que é bastante salutar. Mas veja, uma cidade como Diadema, que é enorme, tem uma população muito grande, somente 6 anos depois da promulgação da lei é que se preocupa em ter um departamento de regularização fundiária. Espero eu tenho certeza que o Dr. Ronan está fazendo um excelente trabalho e está dando a máxima agilidade para regularizar as propriedades daqueles que pedem, né? Enfim, mas essa dúvida me mandaram, espero ter esclarecido isso, tá certo? Então, podemos agora iniciar, caso a produção já tenha... Enfim, estamos lá. Na primeira pergunta, Henrique Dias, boa noite, doutor Paulo, parabéns pela ótima programação, muito obrigado. No caso de pensão alimentícia, quando o pai tem redução do salário, daria para baixar o valor da pensão também? Sim, Henrique. A lei de alimentos diz o seguinte, que quando houver alteração das condições financeiras, tanto do alimentado como do alimentante, a pensão alimentícia pode ser, os alimentos, né? Tecnicamente a gente chama de alimentos, podem ser alterados para mais ou para menos, dependendo da circunstância. Então, Henrique, o que você tem que fazer é procurar um advogado, ingressar na justiça no mesmo processo aonde foi fixado o valor dos alimentos e pedir a redução, tendo em vista a redução salarial que você tem experimentado por esses tempos, tá certo? Então, é possível sim. Não só é possível, como é bastante salutar para que você faça isso, porque afinal não se compreende uns alimentos na ordem aí de 50% do que você ganhe, por exemplo, né? Tem muitos casos, são milhares de casos como esse. Pessoa, quando se separa e quando o juiz fixa alimentos, pode estar numa condição bacana, digamos assim, não, está ganhando 5 mil por mês. Então ele aceita pagar 20% disso, 30% disso. Normal é que o juiz fixe em 30%, tá certo? Mas desde que isso não comprometa a sua sobrevivência. Tá claro? Lúcia Muso, boa noite, Lúcia.
Boa noite, Dr. Paulo, seja bem-vindo à Cidade Ativa Online. Abraços a todos. Muito obrigado, Lúcia. Boa noite para você também. Obrigado aí pela lembrança, obrigado por estar nos seguindo. Tá certo? Então, assim, voltando ao tema alimentos, é bastante comum isso. A pessoa fica desempregada, a pessoa tem diminuição de salário, muitas vezes muda de emprego e aquele que ganhava, sei lá, 5 mil reais, passa a ganhar 2.500, 2.000, né? E o melhor é que na justiça não se fixe valor. São muitas as sentenças que fixam valor para os alimentos, muitas vezes corrigido pelo salário mínimo, ou fixa em salários mínimos, um salário mínimo, meio salário mínimo, um salário mínimo e meio, tal. O melhor, que eu indico sempre aos advogados e peço sempre ao juiz, em casos como esse, é que o juiz fixe um percentual limítrofe de 30% sobre os rendimentos do alimentante. Isto é melhor fazer dessa forma para que não haja surpresa. E sempre tomando cuidado, o alimentante, de avisar ao juiz que ele ficou desempregado, tá certo? E pagar o que puder. Porque se é verdade que o alimentante precisa sobreviver, também é verdade que o alimentado precisa dos alimentos, muitas vezes até para poder botar comida na mesa. A questão é dividir, né? Quem pede alimentos é porque precisa enfim, porque se não precisasse ou não pediria, ou cabe ao alimentante provar que a pessoa não precisa, então deveria cessar os alimentos, tá certo? Bruno de Lúcio, grande Dr. Paulo, boa noite. No caso de muro na divisória do terreno, quem tem direito? Em que sentido, né? Assim, se o muro pertence a determinada propriedade, esse muro é divisório, quem tem que cuidar do muro é o dono do muro, tá certo? Quem tem direito sobre este muro é o dono do muro que construiu o muro. Como ele serve de divisória, cabe ao vizinho deixar de promover obras que atentem contra a integridade desse muro. Por exemplo, eu dou um exemplo aí, muitas são as obras de prédios, né? Quando o prédio está fazendo aquela fundação com máquina, com ferro no solo, enfim, muitas vezes promove rachaduras nos imóveis vizinhos. E o muro muitas vezes é o primeiro que cai. A construtora ou o vizinho, causador do dano ao muro ou à propriedade do vizinho, tem que indenizar, tem que reparar o dano, tá certo? Isso é muito comum, é mais comum do que a gente imagina. A título de curiosidade, existe na justiça também uma ação que chama-se nunciação de obra nova. O que é isso? Muitas vezes a pessoa constrói um sobradão, né, que acaba tirando o sol da propriedade vizinha. Isso também não pode, tá certo? Vamos lá. Manuela Siqueira, boa noite, Dr. Paulo. Então posso contratar o senhor para conseguir minha cidadania no Brasil. Beijos de Angola. Ô, Manuela, que bom que você me deu o retorno. Olha, eu pesquisei isso com a nossa especialista em cidadania lá do escritório. Como eu falei, nós temos uma, e ela disse o seguinte, que é melhor que você consiga a cidadania no Brasil contratando um advogado aqui no Brasil. Agora, você vai precisar, caso você more em Angola, você vai precisar de alguém em Angola que te auxilie a conseguir os documentos que o Brasil pede nesses casos. Se você morar no Brasil, basta entrar em contato com o telefone que está aparecendo constantemente nessa tela, pelo WhatsApp, manda o WhatsApp meu nome que eu encaminho para nosso especialista em cidadania. Tá bom, Manuela? Que bom que você retornou. Eu pesquisei sim, eu não esqueci não do teu caso, tá bom? Agora, o mais importante é saber se você mora no Brasil ou em Angola. Desculpe...
Doutor Paulo? Hã? Ah, tinha escrito errado o meu nome, não tem problema não. Imagina. Tá desculpada, Lúcia. Obrigado novamente pela lembrança. Neuza Fortunato. Boa noite, doutor. Eu me divorciei e fiquei com a casa, usufruto meu e dos filhos. Eu tenho que dividir o aluguel com meus filhos. Eu posso entrar com pedido de pensão alimentícia, pois não posso trabalhar devido a uma doença crônica. Pode sim. Pode pedir pensão para os seus filhos e um bom começo é pedir ao juiz para que cesse a divisão dos aluguéis, caso o aluguel seja suficiente para que você se mantenha, Neuza. Caso isso não aconteça, você pode pedir pensão alimentícia para os seus filhos, tá? Pensão alimentícia, ou alimentos, como é tecnicamente chamado na justiça, ele se dá pela consanguinidade, ou seja, pelo parentesco para cima ou para baixo. Você pode pedir alimentos para o pai, na falta do pai para o avô, ou para o filho, na falta do filho para o neto. Você pode pedir, desde que tenha consanguinidade, ascendentes e descendentes é o nome, tá bom? Basta procurar um advogado ou então marcar uma consulta comigo aí, mesmo que seja online, não tem problema. Basta marcar essa consulta pelo telefone que aparece na tela aí, tá bom? Eu já esperava isso. Sempre haverão aqui nesse programa, eu tenho certeza, perguntas relacionadas a alimentos, porque é uma das causas que mais aparecem na justiça. São ações que são muito complicadas, muitas vezes com problemas familiares muito sérios. É muito comum ex-marido ou pai que se recusa a prestar alimentos, ou que estão condenados pela justiça a prestar alimentos e não prestam alimentos, atrasam constantemente alimentos, deixam de pagar e muitas vezes vão até presos, porque, vejam bem, se você deixar de pagar 3 meses, durante 3 meses os alimentos, o alimentado, muitas vezes a mãe das crianças, vai na justiça e pede prisão civil por conta dos alimentos. A pessoa vai presa mesmo, só sai quando pagar. Já os alimentos que estão atrasados há mais de 3 meses, a pessoa tem que entrar com uma ação de execução de alimentos, cobrando todos os atrasados, com juro, correção monetária, etc, etc, tá certo? E não adianta dizer, eu não tenho, eu estou desempregado, tá? Avisasse antes. Não dá para você se defender de uma ação de cobrança de alimentos, dizendo que perdeu emprego e tal. O que você pode fazer, quando for preso, é justificar para o juiz, para que ele te solte, justificar por que você não pagou. Então tem que comprovar que você está desempregado, ou tem que comprovar que aconteceu alguma coisa que você ficou sem dinheiro. Fora isso, você vai preso. As ações de alimentos são muito complicadas do ponto de vista emocional, do ponto de vista sentimental. Quase todos os fóruns do Estado de São Paulo têm um departamento que chama Sejusc. Eles têm todo um pessoal treinado lá no Sejusc, que é pessoal de psicologia, pessoal de assistência social e próprio funcionários do judiciário mesmo. Eles muitas vezes recepcionam as famílias. Tem muitas mães que vão lá com criança no colo, meu marido, o juiz mandou ele pagar a pensão, não está pagando, o que eu faço, tal. E dependendo do valor dos alimentos, muitas vezes essa mãe é orientada por lá mesmo. Lá mesmo, sem advogado, sem assistência social, sem assistência judiciária gratuita, muitas vezes é feita pela OAB daquela cidade. O próprio pessoal consegue apaziguar os ânimos, né? Muitas vezes consegue chamar o marido
ou alimentante, fazer uma reunião. Lá eles têm um curso que orientam no caso de separação. Muitas separações são extremamente dolorosas e muitas vezes a briga ocorre por absoluto desconhecimento dos direitos, tanto pela mulher, em relação aos filhos, em relação à casa, à habitação, como pelo marido. Então, muitas vezes as pessoas acabam discutindo tanto que vira desgraça, ou então prevalece a lei ou o pensamento, né, do homem, que acha que por ele ser homem, por ele ter construído a casa, por ele ter comprado o terreno com o dinheiro dele, então só ele tem direito, ou então exige que a mulher vá para onde quiser, volte para casa da mãe para eles venderem a casa. Nada disso é verdadeiro. Cada caso tem que ser analisado de acordo com seus próprios detalhes, de acordo com seus próprios fatos, a fim de que a justiça possa estabelecer uma decisão justa, uma decisão que atenda principalmente os direitos daquele que seja menos favorecido, tá certo? O que tecnicamente a gente chama de hipossuficiente, quer dizer, muitas vezes a parte mais carente da ação, que não tem condições de contratar um advogado, que, enfim, não tem condições aí de sequer ter noção dos próprios direitos, muitas vezes acaba sendo, por assim dizer, ludibriada pelo marido, pelo companheiro, enfim. E a regra é, uma vez que estabeleceu a união estável ou o casamento, principalmente uma vez que passaram a morar juntos, tudo que foi adquirido por ele ou por ela deverá ser dividido por dois, tá certo? Deverá ser dividido entre marido e mulher, companheiro e companheira. Manuela, deixa o seu número telefônico para mim, por favor, muito obrigado. Manuela, é esse mesmo telefone que aparece, que está aparecendo agora, que você está vendo, ao lado de Cidade Ativa Online. Dr. Paulo Bonadis, está aí o meu telefone, 11, é o DDD, 989512198. Basta mandar um WhatsApp para esse telefone, que é exclusivo para esse programa. Tá bom, Manuela? Basta mandar esse contato para a gente, que teremos enorme prazer em atendê-la. Tá bom? Mas, enfim, voltando aí ao tema aí, direito de família, né? Estou morando em Luanda, Manuela. Tá bom, entre em contato que a gente te orienta direitinho, tá bom? Eu vou imediatamente, assim que você estabelecer contato, eu encaminho para a nossa especialista, que entrará em contato contigo. Tá bom, Manuela? Muito obrigado, viu? Enfim, como eu estava dizendo, a partir do momento que a pessoa estabelece uma união estável, a partir do momento que a pessoa casa, tudo que é adquirido por ambos deve ser partilhado igualmente entre os dois. Com relação à casa, se tiver um único bem imóvel, se a mulher tiver filhos, se o casal teve filhos, muitas vezes até pequenos, não tem onde morar, então é justo e muito comum que ou a residência passa a ser dos filhos, os casais que são, enfim, que são mais pacíficos, que pensam mais para o futuro e que pensam muito na condição dos próprios filhos, deixam o imóvel em nome dos filhos com usufruto da mãe, como aquele caso que apareceu aí, a pergunta aí da nossa seguidora, que deu origem a esse comentário meu aqui, tá certo? Então é assim, pode vender? Pode vender, desde que a mulher e os filhos não passem necessidade, que eles tenham para onde ir, tá certo? O imóvel é dos dois? Sim, continuará sendo metade dele, metade dela. Mas ela tem direito de moradia. Como esposa e mãe, ela tem direito à moradia. Isso é um direito que a lei lhe confere, tá bom? Então, muita atenção. Mário Barros, boa noite. Doutor Paulo. Aninha?
Aqui no meu espaço eu trabalho com bastante procedimento para rejuvenescimento. Eu uso microagulhamento, PDRN, exossomos. Eu trabalho com jato de plasma, blefaroplastia sem corte, remoção de verruga, chantelasma, redução de gordura localizada e afetam muito a autoestima da mulher com as cicatrizes de acne, principalmente em adolescentes. Venham conhecer meu espaço, fazer uma avaliação gratuita para te deixar cada dia mais linda. A VR Soldagem Industrial oferece serviços como estruturas metálicas, coberturas, portões, grades e reformas. Garante materiais de qualidade e instalação correta, planejamento e cumprimento no prazo determinado. Estruturas e acabamentos bem executados aumentam a valorização do imóvel. Saber que a obra foi feita por profissionais qualificados transmite confiança e elimina preocupações futuras. VR Soldagem Industrial. CNH suspensa ou cassada. Regularize e volte a dirigir. Assessoria Capão tem serviços como multas, transferência, laudo de vistoria, primeira habilitação, adição de categoria, reciclagem, recursos de multa, renovação CNH vencida, exames médicos. Assessoria Capão 11 94790 7071. Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Em Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem! Em comerciais, evidentemente, mas eu estava aí tentando entender a pergunta do Mário Barros, né? Quais são direitos e deveres dos cidadãos brasileiros? Muito bem, Mário. A pergunta é muito ampla, né? Para responder isso, a gente ficaria dias aí falando os direitos e deveres dos cidadãos brasileiros, né? São muitos. Os direitos estão todos eles fixados na Constituição brasileira. Além dos direitos mais específicos, nós temos aí, eu sugiro, Mário, que você leia isso, até por curiosidade, é bacana de ler. O artigo 5º da Constituição Federal tem lá, se não me falha a memória, mais de 70 incisos. Cada um desses incisos refere-se a um direito fundamental, né? A um direito de cidadão mesmo, né? Direito, enfim, por exemplo, está dizendo lá que não existe crime sem uma lei anterior que o defina, que você tem direito a mandado de segurança para coibir arbitrariedades cometidas por qualquer autoridade, um delegado de polícia, um prefeito, enfim, um subprefeito, uma autoridade qualquer que cometa uma barbaridade que atinja um direito seu, pode impetrar um mandado de segurança. Direito ao habeas corpus, que se refere à prisão injusta, enfim, são muitos os direitos. No artigo 5º seria bastante interessante que você, Mairo,
lesse o artigo 5º da Constituição Federal. É uma leitura bastante interessante para quem não conhece. Assim como para todos, viu? Quem tiver possibilidade de buscar, enfim, é bastante. Agora, não dá para responder quais são direitos e deveres dos cidadãos brasileiros, é muito amplo. Índia procura Aline. Boa noite, sou a Índia do Brasil, aqui de Piracicaba, interior de São Paulo. Eu sou casado em comunhão parcial de bens. Quais são os meus direitos? Aquilo que eu estava falando, Índia. Comunhão parcial de bens é o regime legal de bens que a gente chama tecnicamente. Significa que do dia em que você casou para frente, tudo o que foi adquirido, esteja em nome dele, esteja em nome do casal, esteja em nome de alguém, desde que se comprove que determinado bem, determinado objeto foi comprado durante a vigência do casamento, você, Índia, tem direito a 50% de tudo, tá certo? Eu costumo brincar com os meus alunos, quando falo sobre casamento, que metade do terno, metade da calça é de cada um. Quer dizer, uma perna direita para a mulher, a perna esquerda para o marido, por exemplo. Metade de todos os bens são divididos igualmente. Tem direito em alguma coisa que ele já tenha antes do casamento? Não, não. Aquilo que ele tinha antes do casamento, você não tem direito, mas há pormenores, há detalhes, não é? Por exemplo, é muito comum, isso acontece bastante, antes de casar, o marido ou o noivo compra um terreno em nome dele. Aí casa. Então o terreno está só em nome dele. Porém, a casa que foi construída foi durante o casamento. Então, a casa você tem o valor. Basta olhar, por exemplo, lá no IPTU, todo IPTU tem valor do terreno, valor do imóvel e valor venal do imóvel, tá certo? O valor venal é composto do valor da construção e o valor do terreno. Sobre o valor da construção, você tem 50%, que ele precisa te dar, entendeu? Mas depende. Outra coisa que muita gente confunde é aquilo que foi herdado pela mulher ou pelo marido, não se comunica. Vou tentar explicar em português isso e não em advoguês, tá bom? É assim, eu sou casado e durante o casamento minha mãe morreu e me deixou um imóvel. Este imóvel, ainda que eu venha me divorciar, este imóvel não entra no divórcio, porque eu recebi de herança, tá certo? Os imóveis ou os bens recebidos em herança não são partilhados no casamento, tá certo? Isso não vai acontecer. Espero ter esclarecido. Vicky, buenas noches, equipo Cidadania Online. E Dr. Paulo, muito gusto. Chile com ustedes. Oh, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicky. Stephanie Pereira, parabéns, Dr. Paulo. Audiência garantida aqui em Portugal. Nossa, tem amigos meus que começaram a seguir os senhores, estudam direitos aqui em Portugal. Nossa, que bacana, que honra. Muito obrigado, Stephanie. Espero estar pronunciando errado, né? Corretamente, Stephanie ou Stephanie, não sei. Mas, enfim, fico bastante honrado. Sabe que eu tenho amigos que são advogados no Brasil, que foram advogar em Portugal. Tenho amigos que são advogados aqui no Brasil e em Portugal. E tenho um amigo que até dá aula na universidade lá em Portugal, né? Enfim, agora, infelizmente não, também estava muita bagunça, mas recentemente o advogado brasileiro, até recentemente o advogado brasileiro tinha direito de também ser advogado em Portugal. Bastava tirar a carteira de advogado lá em Portugal, agora não pode mais.
tá certo? Agora tem que estudar tudo direitinho, porque havia um convênio que foi, parece que essa lei foi alterada recentemente, já não pode mais. Então, acabou a boquinha de advogados no Brasil que iam para Portugal e começavam a advogar, tá certo? Agora, as leis portuguesas são muito próximas das leis brasileiras. A reforma que houve no Código Civil Português pegou muito do antigo Código Português, do antigo Código Civil Brasileiro, por exemplo. Nosso Código Civil Brasileiro é de 1916, o antigo. E tinha pegado muita coisa dos códigos de Napoleão, o francês, o português e o alemão, principalmente o alemão. Mas em 2002, nos anos 80, se não me falha a memória, o Código Civil Português sofreu bastante alterações. Houve uma reforma quase que completa nas leis civis em Portugal. E pegou muito do Código Brasileiro. Hoje o Código Brasileiro também foi alterado em 2002, né? E ficaram bastante parecidos, viu? Os códigos civis, pelo menos. O processo civil é um pouquinho mais diferente, mas tudo que tem lá tem cá. Nós somos irmãos também na legislação, viu, Ellen? Muito obrigado, fico muito honrado de saber que tem gente me seguindo aí na terrinha, tá certo? Sabe que eu tenho um filho com nacionalidade portuguesa, né? Uma ex-esposa minha tem descendentes portugueses, é advogado em Portugal também, tem dupla cidadania, e meu filho, João, também agora tem dupla cidadania, né? Enfim, vamos ver o que dá. Mas, voltando... Ellen Soares. Boa noite, Ellen. Boa noite, Cidade Ativa Online. Parabéns pela programação. Dr. Paulo, a empresa onde eu trabalho não está pagando o meu fundo de garantia. O que eu devo fazer? Bom, eu estou pressupondo que você está querendo dizer que a empresa onde você está trabalhando não está pagando ao INSS o teu fundo de garantia, né? Você pode entrar com uma ação trabalhista, tá certo? Uma reclamação trabalhista, pedindo para que o juiz cobre dessa empresa os depósitos no seu fundo de garantia. Agora, tem que pensar bem, né, Ellen? Porque nos tempos atuais, emprego está muito difícil. Muitas vezes, reclamar com a empresa, judicialmente, muitas vezes significa a cessação do contrato de trabalho, né? Agora, se você está realmente pedindo ou pensando em sair da empresa, pode entrar com uma rescisão de trabalho indireta, um despedimento indireto, como se você tivesse sido despedida pela empresa, mas foi indiretamente. Por quê? Porque a empresa não está cumprindo o contrato de trabalho. O que acontece? Muitas vezes a empresa manda o empregado embora, o funcionário embora, porque esta ou aquela razão, tal, não sei o quê. Mas, no fundo, é porque não está cumprindo o contrato de trabalho. O contrato de trabalho que exige assiduidade, pontualidade, né? Enfim, dependência econômica, tudo isso. Mas se o funcionário está sempre atrasado, se o funcionário sai para o almoço em vez de 1 hora, volta ali 2 horas depois, 1h30 depois, tal, o patrão pode mandar embora. Não é justa causa, mas pode mandar embora. Por quê? Por quebra do contrato de trabalho. E eu entendo que não depositar o fundo de garantia na conta do empregado, na conta do funcionário, é também uma quebra do direito de trabalho, né? E essa empresa vai ficar numa bela enrascada, porque a multa é muito grande. Emanuela Bittencourt, divulgando aqui, doutor Paulo. Beijo, Taboão da Serra. Muito obrigado, Emanuela, muito obrigado. Taboão da Serra, cidade vizinha aqui. Temos aí bastante amigos. Débora, que maravilhosa programação na TV Online. Faltava isso. E parabéns, doutor Paulo. Beijos em Budas Artes. Obrigado, Débora. Beijo para você também.
Muito obrigado. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue esclarecer. Neuza, doutor, fui mandado embora da empresa. Neuza Fortunato. Fui mandado embora da empresa terceirizada aqui de Matão. Quando voltei de uma licença de 7 dias, tive um probleminha neurológico. Devido às medicações, o médico me afastou e deixou escrito para que eu não exerça nenhum tipo de trabalho. Entrasse no INSS com aquele laudo. Acabou o auxílio, não posso entrar na justiça para tentar voltar a trabalhar na empresa ou me indenizar? Tenho direito. Bom, muito bem. Vamos por partes, Neuza. A pergunta é mais complexa do que você imagina. Primeiro, se o médico atestou, se o médico particular atestou, ou o médico do INSS atestou que você não tem condições de exercer nenhum trabalho, precisa saber se ele estabeleceu um tempo, não é? Se ele estabeleceu um tempo que você não poderia trabalhar, ou se esse não poder trabalhar é para sempre, tá certo? Se ele estabeleceu um tempo, então tá, então você vai ficar sem trabalhar 3 meses. Aí, digamos que você tenha conseguido uma prorrogação de mais 3 meses, ficou 6 meses sem trabalhar. Durante essa licença médica, você está recebendo pelo INSS. Quer dizer, a empresa deixa de te pagar, porque afinal você não está trabalhando, quem está te pagando é o INSS. Agora, você tem o teu emprego, você pode voltar a trabalhar. Se a empresa te mandou embora, quando você voltou, você tem direito à indenização trabalhista como se tivesse trabalhado esses 6 meses. É a mesma coisa. E esses 6 meses de licença médica, pagas pelo INSS, vai contar como tempo de trabalho. Tá certo? Então tem direito a todas as indenizações, sem nenhum problema. Obrigado. Índia agradece. Eu também agradeço pela tua pergunta e espero ter esclarecido o que você me perguntou, tá bom, Índia? Ana Paula Barra, sucesso. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado. Para você também. Eu conheço, é advogada, colaboradora nossa e é a nossa especialista em cidadania, que atenderá lá a nossa amiga lá de Angola. Boa noite, doutor Paulo. Ótimo programa. Abraços. Jaqueline Gomes. Obrigado, Jaque. Muito obrigado. Faz tempo que a gente não se vê. Vamos ver se você reaparece aqui, tá bom? Estou com saudade de você e de seus filhos, tá bom? Muito bem, senhores. Traves Stana. Boa noite, doutor Paulo Bonadies. Aprendendo mais um pouco sobre direitos do povo. Traves, muito obrigado. Tomara mesmo. O objetivo do programa não é nem ensinar direito de povo aqui não, mas é esclarecer as dúvidas que muita gente que tem dificuldades aí, uma série de dificuldades, seja porque tem uma educação pequena ou estudou muito pouco, tal, ou não conhece os seus direitos. E muitas vezes acaba sendo ludibriado ou fazendo um mau negócio porque, enfim. Resido em imóvel há mais de 5 anos, que comprei do antigo morador. Não há matrícula. Como devo regularizar? Olha, se não é matrícula, eu já falei aqui sobre regularização fundiária no município. Pode regularizar tanto pelo meio administrativo, na prefeitura do local, pode entrar com processo administrativo para pedindo a regularização fundiária de acordo com a lei de 2017, ou pode entrar com o uso capião, né? O mais salutar, o melhor, mais rápido e mais barato, menos burocrático, é a ação de uso capião, viu? É mais fácil assim. Muito bem, senhores. Camila Souza. Boa noite, doutor. Estou com um problema de herança. Preciso fazer as documentações da casa para fazer a venda. Eu posso vender sem fazer os documentos. Depende do que você quer, Camila. É assim, é aquilo que eu falei anteriormente. Quer dizer, muita gente
tem documento de compra e venda, por exemplo. Os pais eram donos de um imóvel com compra e venda, tá certo? Tiveram filhos e morreram. Aí gerou herança para os filhos. E os filhos ficam naquilo, né? Quer dizer, o que nós temos que fazer? Vamos regularizar a documentação do imóvel. Não, mas só tem compra e venda, não tem registro. Então, tenta... Um imóvel vendido, registrado, quer dizer, um imóvel com escritura registrada em cartório de registro de imóveis, ele tem muito mais valor do que um imóvel que tem mera compra e venda, porque na realidade quando você tem um imóvel que foi comprado apenas por escritura de compra e venda ou contrato particular de compra e venda, na realidade o que você tem não é propriedade, você tem a posse. Você pode vender, Camila, o imóvel sem fazer os documentos, como você diz, mas certamente esse imóvel vai valer bem menos, né? Dependendo da urgência em vender esse imóvel, se é que precisa realmente vender urgente, convém fazer um uso capião ou regularização. Você é de Itapecerica, então, Camila, é só entrar em contato comigo, estamos próximos. Meu escritório é em Embu, pode mandar um WhatsApp lá para o telefone que aparece aí na tela, eu terei todo o prazer em te atender, tá bom? Mas depende aí, se precisar vender o imóvel com urgência, pode vender sem documento mesmo, não tem problema. Agora, tem que ter pelo menos um documento anterior, né? Pelo menos do pai e da mãe. Neuza Fortunato, doutor, passa teu contato novamente. Muito bem, Neuza. De novo, o contato meu é o contato que está aparecendo aí na tela. Logo após o nome da cidade ativa, o nome do programa Direito do Povo, o meu nome e o telefone. É neste telefone, 11 98951 2198, é neste telefone que você deve se comunicar comigo, tá bom? Manda um WhatsApp que eu terei prazer em lhe atender. É nesse telefone, gente, tá bom? Tá aí para isso, para vocês copiarem o telefone e mandarem seus recados, mandarem, enfim, mandarem mensagens para que a gente eventualmente esclareça um pouco mais daquilo que eu tentei esclarecer durante o programa, tá certo? Muito bem, gente, eu estou muito satisfeito com a participação de vocês. Hoje tivemos perguntas bastante pertinentes, que serviram certamente para esclarecer muita gente, né? Espero ter, enfim, satisfeito a curiosidade, ou pelo menos atendido a premência, né, de todas as perguntas que nos foram enviadas. Fico bastante orgulhoso, porque o programa aparentemente crescerá a audiência dele, certamente cresceremos o número de seguidores. Imaginem vocês que a semana passada ultrapassamos a marca de 1 milhão de visualizações do programa, né? E mais de 700 mil assistiram o programa, isso é muito bacana. Luciana Ramos Luga, parabéns a todos pelo programa que vai ajudar muitas pessoas a entender seus direitos. Parabéns, Cidade Ativa e Dr. Paulo. Muito obrigado, Luciana. Obrigado mesmo pela sua lembrança, pela sua, enfim, colaboração com a gente. Muito obrigado mesmo de coração, viu? Espero conseguir esclarecer as dúvidas de todos os que nos procuram durante o programa, né? Perguntas que sejam muito difíceis, certamente responderemos no programa seguinte. Roberto Ferreira, parabéns, meu amigo, irmão Dr. Paulo. Audiência garantida, além de advogado, um ótimo apresentador. Aí o Roberto está brincando, né? O Roberto, na verdade, é o meu empregador, né? Na medida em que ele é o CEO da RB Marketing Político. Ele quem teve a ideia, ele quem patrocina esse programa, ele quem me intimou
para que eu tivesse a coragem de vir aqui e falar a todos vocês, né? E agora ele está dizendo aí que eu sou um ótimo apresentador. Quem me dera realmente conseguir ser pelo menos 20% do apresentador que ele é dos programas que ele tem. Não são poucos não, viu? Muito obrigado mesmo, de verdade. Rebeca Vargas, ótima programação, boa noite, Dr. Paulo. No caso de som alto, até que horário os vizinhos podem escutar, fazer festa, etc. Muito bem. Na realidade depende de cada município, né? Mas existem algumas regras e alguns horários escalonados, né? Até às 20 horas da noite tem uma determinada quantidade de decibéis. Depende da zona habitacional. Por exemplo, se é um bairro exclusivamente residencial, a partir das 8, o som que podia alcançar até 80 decibéis baixou para 50. Se não me falha, mas eu estou falando de regras do município de São Paulo. E até após as 10 horas, esse ruído tem que diminuir, tem que ir abaixo dos 40 decibéis, né? Enfim, depende de cada município. Mas a regra geral, como regra geral, é assim. Após as 8 da noite já tem que abaixar o volume, e após as 10 o volume é só para quem está escutando mesmo. O vizinho não precisa escutar a mesma música do outro vizinho, né? Então a partir das 10 a regra é essa. Quem está escutando um som, escuta sozinho. Põe um fone de ouvido. Ou se estiver fazendo uma festa, enfim, abaixa o tom da festa, né? Abaixa o tom da música da festa, né? Ou a gritaria também. Enfim, é sempre uma questão de bom senso e de urbanidade, né, gente? Questão de urbanidade. A pessoa muitas vezes vai dar uma festa e chega lá, tudo bem, é final de semana, é sábado e tal, mas a partir das 10 horas, eventualmente, se o som estiver exageradamente alto, vizinhos que moram muitas vezes 10 casas depois da sua, está ouvindo o som muito alto, dependendo até da topografia do terreno, né? Muitas vezes a pessoa que está fazendo um som está num lugar abaixo da casa que está sendo incomodada, que está, digamos, sei lá, 200 metros de distância num local mais acima, ele está escutando o som como se estivesse do lado. Então é uma questão de urbanidade, é uma questão de civilidade, né? Abaixar o som. Eu não entendo isso, não entendo esses bailes funks, essas coisas. Tudo bem, vai se divertir, vai fazer baile, vai fazer bagunça, tudo bem, mas tem um limite. Limite na altura do som, limite da algazarra, né? E limite da civilidade, né? A regra geral é não faça com outro aquilo que não quer que façam com você. Essa é a regra, né? Isso é viver em sociedade. Isso dá-se o nome de urbanidade, né? É isso. Tá bom? Espero ter esclarecido, mas se quiser, manda o local onde você mora, que eu pesquiso a lei local para saber questão de horário e volume de som. Tá bom? Bom, gente, o programa está chegando ao fim. Eu espero ter conseguido esclarecer as dúvidas daqueles que nos procuraram hoje. Gostei muito de estar aqui no nosso segundo programa. Espero que este programa perdure, mas para isso eu preciso contar com a participação de vocês. Não se acanhem, mandem as suas dúvidas, mandem as perguntas. Eu estarei aqui toda quarta-feira, a partir das 19 horas, para esclarecer o máximo de dúvidas possível. A duração do programa vai depender da quantidade de perguntas que me encaminham, tá certo? E, novamente, agradecendo o nosso patrocinador, JB Marketing Político, RB, desculpa, eu vou ser despedido aqui, hein, gente? RB Marketing Político, que nos patrocina,
que possibilitou a formatação desse programa e me chamou para que eu viesse apresentá-lo, né? Estamos aí estudando, eventualmente, a convidar alguns amigos que sejam da área legal também, ou, enfim, que sejam de áreas afins da área jurídica, para que venham aqui no programa também esclarecer algumas dúvidas. Para isso, vão mandando essas dúvidas que a gente cataloga e, dependendo da área específica, a gente traz alguém aqui para esclarecer caso eu não possa esclarecer, porque realmente ninguém sabe de tudo. Tá bom, gente? Muito boa noite, muito obrigado pela presença de vocês por assistir esse programa, tá bom? Fiquem com Deus, até a semana que vem. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A Hora do Sucesso. E meu amor é me ensinar. Você vai falar de amor? Olá, pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, que eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's the one to the preacher. Let me say hi do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Publico que tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o bar. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.